6 anos de conteúdo e 17 conselhos. Oi, belezura, bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar sobre criação de conteúdo. A gente fechou agora 6 anos, criando conteúdo para diversas marcas, projetos socioambientais, marcas de todos os nichos pelo mundo inteiro. São muitos aprendizados. Eu tentei compilar aqui em 17 pontos. Foi bem difícil, viu? Porque são muitos aprendizados. Mas acho que eu cheguei na essência e na síntese. Caso você não me conheça ainda, prazer, eu sou a Cassie Litansky, sou sócia fundadora da Direção, essa empresa de negócios conscientes que você está vendo aqui. Esse é o nosso canal, a gente tem uma escola também com vários cursos, e-books e materiais didáticos focados em marcas e negócios conscientes, ou seja, empreendedores que querem fazer negócios de uma forma mais humana, mais transparente, gerando impacto socioambiental real. Então clica aqui no link da descrição depois de ver esse vídeo para conhecer os nossos cursos, o nosso blog e tudo mais, todas as redes. Lá no Insta também estamos, @direção.cc. Bom, enfim, o primeiro tópico, o primeiro conselho é possível criar conteúdo e conciliar essa criação junto com a vida e os outros aspectos do negócio. É possível criar conteúdo enquanto você cria novos produtos ou enquanto você atende clientes em consultoria ou em serviços ou enquanto você faz os seus produtos físicos. É possível criar conteúdo e cuidar da sua própria casa e cuidar dos seus filhos. Caso você não saiba, eu sou mãe de 2. Um deles tem paralisia cerebral e a gente mora num apartamento nesse momento e a gente cuida de tudo. A gente não tem ninguém que limpe a casa por nós. É a gente que faz tudo. Então é possível. Mas você tem que entender que criação de conteúdo é uma das demandas do negócio e, portanto, você precisa reservar um tempo na semana ou na sua agenda para você criar o conteúdo. Senão você não vai conseguir criar com o comprometimento que precisa e também vai ficar metendo isso no meio de outros horários, de outros momentos, onde você poderia estar fazendo outras coisas que também são importantes para o seu negócio. Segundo conselho, complicar é fácil demais. Na sua cabeça faz todo sentido, mas aí quando você vai comunicar para o outro, quando você vai contar para o outro no conteúdo, você começa a meter um monte de palavra difícil, você começa a complicar toda a história, e aí não faz sentido para o outro, e você se confunde no meio do caminho, e você já acha que tem que escrever um livro num post, e não é assim, tá? Então a gente tem diferentes objetivos para cada rede social, para cada momento, para cada formato de conteúdo, e a gente precisa simplificar. Menos palavras, em geral, é mais assertividade, porque você pensa melhor no significado das palavras que você está colocando ali. Então, vale a pena pensar se alguma coisa no seu conteúdo pode ser melhor expressado ou reduzido, não a ponto de perder o significado, mas a ponto de ser mais simples que as outras pessoas entendam. Terceiro conselho: criar exige pesquisa e referências. Não existe isso de criar do zero. Isso é conto de fadas, gente. Você precisa ter sim referências para criar qualquer coisa e para embasar o que você está falando. Essas inspirações diversas vão te dar a criatividade que você busca para criar um conteúdo original, diferente, autêntico, e também é importante referenciar as pessoas que te inspiram quando você estiver falando sobre algo que seja relacionado com o trabalho delas nos seus conteúdos. Quarto conselho: métricas importam, mas não são tudo. É claro que para alguns tipos de negócio que você vai fazer, o número vai ser muito importante, sim. Mas em outras situações, a quantidade de curtidas, de seguidores, de comentários, não vai ser tudo isso. Então você precisa entender que é importante avaliar as métricas porque elas vão te ajudar a ter uma compreensão melhor sobre o seu conteúdo, sobre a sua comunicação do negócio, mas não adianta você também se iludir com essas métricas de vaidade e achar que é só isso que importa, porque não é. Quinto conselho muito importante: você precisa de uma causa. Você precisa ter algum movimento coletivo, uma esperança, um desalento, alguma coisa que te inspire a levar o seu conhecimento para o mundo, além do seu próprio trabalho. Porque é isso que vai dar a liga
com as pessoas que você vai se unir, com a sua comunidade de seguidores, de clientes, de pessoas envolvidas com a sua marca e ao mesmo tempo é o que vai te dar fôlego nos momentos mais difíceis, que vai te dar uma causa, um propósito, um sentido mesmo para o que você está fazendo. Então, o seu saber, ele tem que servir ao todo, ele tem que servir às pessoas, ele tem que servir a alguma causa que aí, para escolher, vai ter que estar fazendo sentido para você em algum nível. Sexto conselho, as pessoas estão aí pro seu conteúdo. Sabe aquele pensamento de que as pessoas não estão nem aí para você? Se você fizer uma coisa errada, ou enfim, se você não estiver presente, estiver ou não, tanto faz que as pessoas estão cagando e andando para você? Não é verdade. Isso só acontece quando o teu conteúdo é autocentrado e desnecessário na vida das pessoas. A partir do momento que você cria um conteúdo pensando nas pessoas que fazem parte do seu grupo, a sua persona, a partir do momento em que você cria um conteúdo que é realmente necessário, você começa a fazer falta. E as pessoas criam um relacionamento com você, elas vão sentir falta quando você estiver ausente por um tempo, elas vão sentir falta dos seus conteúdos, dos seus temas, do seu jeito de falar. Então as pessoas, elas não se vinculam só pelo conteúdo, pelo tema. Na verdade, elas se vinculam pelas relações. Sétimo conselho: não poste no calor do momento. Tem certas coisas na vida e nos negócios que precisam de tempo para ser digeridas, precisam de tempo para ser amadurecidas, momentos e situações que às vezes são difíceis de lidar. Você não precisa justificar isso para ninguém. Você não precisa dizer nos stories que você tá doente ou que você tomou uma decisão muito importante que ainda não pode ser contada, a menos que isso faça parte de algum objetivo. Então, você não precisa estar postando no calor do momento, quando você ainda nem lidou direito com a situação. Você pode dar o tempo necessário para as coisas, tá? Tá tudo bem. Oitavo conselho. Assim... menos automático, mais intencional. Então, se for para postar só por postar, só para estar ali presente, não vale a pena. Porque você está postando para quem? Você está postando falando o quê? Você está postando com qual objetivo? Se você não sabe responder essas perguntas, você está no automático. Para você postar com intenção, com intencionalidade, você tem que ter um objetivo relacionado com o que você está criando, né? Tem que saber para que serve aquilo, para onde aquilo vai levar, que direções aquilo vai tomar para o seu público, como aquele conteúdo vai conduzir a sua persona por algum nível ali do seu negócio. Isso não precisa levar uma eternidade, é muito mais simples do que parece. A gente tem que tomar o cuidado para não cair nesse lugar de, tô postando só porque me disseram que tem que postar todos os dias, ou tô postando só porque senão o algoritmo do Instagram vai acabar comigo, porque não é isso, tá? Não é isso. Sempre tem como você recuperar o engajamento quando você tem conexão com a sua audiência e quando você entende a dinâmica do conteúdo. Não é só postar todos os dias que vai resolver a sua situação, tá? Eu tenho um método de criação de conteúdo intencional. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele foi atualizado, ele tem 6 etapas. Ele é um método simples de aplicar, mas ele te dá toda a base teórica e de conhecimento que você precisa ter para realmente entender o que você está fazendo, compreender as etapas e os processos de criação de conteúdo para que você saiba o que você está criando, para quem você está criando, para onde esse conteúdo vai te levar. Vou deixar aqui na descrição se tu quiser conhecer. Eu recomendo que você conheça, porque ele já transformou a vida de mais de 200 marcas ao redor do mundo. Conheça ele aí na descrição. Bom, mas vamos continuar aqui com os nossos conselhos. Conselho número 9. Feito é melhor do que perfeito, de verdade. Então, ficar esperando todos os astros se alinharem no céu, ficar esperando o momento perfeito para começar a criar conteúdo, não vale a pena, porque esse momento perfeito, ele não vai acontecer. É claro que às vezes realmente não é o momento de você criar conteúdo quando você tá, sei lá, com 1 zilhão de responsabilidades na sua vida, a sua vida tá um caos, você precisa cuidar de um monte de coisa, às vezes você não tem nem uma marca criada ainda, você não tem nada. É claro que nessa situação, realmente criar conteúdo não é a primeira saída, mas tem muita gente, que tá no momento perfeito para criar conteúdo e não cria porque não tá perfeito. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu amor, só vai ficar perfeito e não vai ficar perfeito
quando você criar. Só vai melhorar, só vai evoluir quando você se colocar no movimento e na prática você perceber o que precisa melhorar e evoluir, entendeu? Então comece a criar, de preferência o quanto antes, porque depois você vai me agradecer. Hoje eu me agradeço muito por ter começado a criar 6 anos atrás. É isso. Conselho de número 10. Uhul! Organização e fluidez caminham juntas. Então, sim, para criar conteúdo com constância, você precisa se organizar, não adianta. E para esse conteúdo ter eficiência no seu negócio, também tem que organizar as coisas internamente, tem que ter a tua estrutura de conteúdo bem fundamentada, bem organizada, para você conseguir ter fluidez na criação. E realmente a fluidez ela vem de ter uma ideia, de você conseguir botar isso na prática rápido, sabe? Você conseguir fazer isso de forma leve. Isso acontece, isso vem mesmo, mas depois que você tem a sua estrutura bem montada. Então, o que faz parte dessa estrutura, né? Linha editorial, formato de conteúdo, canais de conteúdo, conhecimento de persona. E dentro de organização também entra a sua rotina de criação, seu processo criativo, blocos de tempo para você conseguir se organizar, ter esse tempo de criar e ferramentas apropriadas também para essa criação, para o agendamento de postagens e tudo mais. Então, é muito importante que a organização exista para que você consiga fluir, porque a iniciativa, para começar, é importante, mas se você não tem essa base organizada, você não consegue continuar, você não consegue dar continuidade para essa iniciativa. Conselho de número 11. Não existe receita de bolo, mas existem sim bons princípios na criação de conteúdo. Por exemplo, copiar o colega não vai te garantir nenhum sucesso, porque o nicho dele é o nicho dele, o público dele é o público dele, e o seu nicho, o seu público e o seu jeito de criar é outra coisa. Mas bons princípios na criação de conteúdo. Vale a pena sim. Por exemplo, você colocar a sua visão de mundo, você criar um conteúdo bem embasado, sem espalhar fake news, você criar um conteúdo criativo, interessante para sua persona, você conhecer o seu público, você ter um relacionamento saudável com o seu público, você ativar o senso coletivo, trazer personalidade para sua marca e posicionar assim a sua marca do jeito que você quer. Isso sim faz a diferença, isso sim dá a liga para tudo. E a partir disso o mundo é teu, meu bem. É isso. Conselho de número 12. Tudo começa na escrita. Se você escreve bem, você já sai em vantagem. Se você não escreve, tem dificuldade em escrever bons textos, vale a pena aprimorar a sua escrita. Por quê? Quando você vai gravar um vídeo, você tem um roteiro. Quando você vai postar um texto, você escreve o texto. Quando você vai fazer um design, você tem um texto para aplicar naquele design, para poder criar aquela arte gráfica a partir do texto. Então, o texto, ele é muito importante, ele é um elemento conectivo entre os outros formatos e ele faz diferença porque é através das palavras que a pessoa vai se conectar com a sua proposta, com a sua marca e entender a sua mensagem. Então, sim, é importante escrever bem e melhorar essa escrita, né? Conselho de número 13, a sua voz importa. Como a sua mãe ou a sua avó ou o seu pai já te dizia, você não é todo mundo. Isso é verdade. Quando você tá achando que os conteúdos estão muito iguais, tá tudo igual, repetitivo, tá chato demais, não tem graça, nada tem graça, tá tudo a mesmice. Você, por acaso, está fazendo alguma coisa diferente? Porque você pode criar um movimento diferente, você pode inovar no seu nicho, você pode fazer algo que você gostaria de consumir e trazer as suas palavras e a sua visão para criar novas histórias, contar as suas histórias do seu jeito. Isso é muito legal, isso faz muita diferença e cria um conteúdo realmente autêntico. Então vale sim encontrar, fica aí a inspiração para você encontrar o seu espaço nesse mundo que já existe. Conselho de número 14, confia e vai. Você já fez tudo o que tinha que fazer? Já organizou, já planejou, já escreveu, já fez o design, já replanejou de novo, já refez de novo. Por que tu não postou ainda, cara? Posta esse conteúdo, pelo amor de Deus. Você já fez tudo. Posta, coloca pro mundo, sabe? Porque você ficar armazenando tudo que você tem também, não dá. Claro que tem conteúdos que vão ter que esperar o momento certo, mas se você já tem um negócio aí que já era pra ter ido pro mundo há muito tempo e não foi, bora movimentar. Conselho de número 15, pense na persona sim. A gente tá chegando no final, meu Deus do céu. Conselho de número 15. A gente vê por aí, às vezes, algumas pessoas falando, não precisa pensar na persona. Mas
Ter conhecimento sobre a sua persona vai mudar as coisas para você sim, ainda mais se você empreende, se você tem um negócio e cria conteúdo para vender alguma coisa, para vender um produto, para vender um serviço, para vender um infoproduto, não importa. Se você cria conteúdo conduzindo essa pessoa para compra de qualquer coisa, você precisa sim conhecer sua persona. E se você cria conteúdo para ajudar um grupo de pessoas em qualquer situação, ainda que você não queira vender nada, se você quer colaborar com aquele grupo de pessoas, se você tem um projeto social, um projeto ambiental e você quer promover uma mudança, você também precisa conhecer essa persona. Conhecer esse universo da persona vai fazer toda a diferença para você ter infinitas ideias de conteúdo e conteúdos muito mais assertivos com o que ela precisa, com o que ela se identifica, com o que ela se conecta. Conselho de número 16. Criar apenas por criar é diferente de criar para vender. Quem é criador de conteúdo e vende o próprio conteúdo, essa pessoa faz publicidades para viver, para se manter na vida, tem uma relação diferente com o conteúdo do que pessoas que vendem os seus próprios produtos ou serviços. É diferente. Tem muitas inspirações e muitas coisas interessantes que a gente pode aprender nessa troca, nessa mistura, nessa aprendizagem colaborativa com os creators, mas a gente também tem que entender que quando você está caminhando para vender um produto, para vender um serviço, para vender um infoproduto, você vai ter uma abordagem diferente com o seu conteúdo, você vai ter que conduzir a persona de outra forma pelo seu conteúdo até aquele produto. Você vai ter que conectar os seus produtos aos seus conteúdos de uma forma diferente que um creator faz, entende? Então, existe sim uma diferença. Por isso que não vale você só se inspirar em creators e não ter como referência também algumas empresas fora do seu nicho também, viu? E por fim, o último conselho, o conselho de número 17. Depois de 6 anos criando conteúdo, eu vou fechar esse conselho dizendo: dê o próximo passo. Às vezes, você tem muita vontade de criar conteúdo, você já viu muitos conteúdos sobre como criar conteúdo. Enfim, você já tá nessa bolha há muito tempo, mas você ainda não colocou a cara no mundo. Você não tomou coragem e foi lá para fazer. E vai criar, sabe? Criar conteúdo realmente abre muitas portas pra gente. Antes de começar a criar conteúdo, eu atendia só clientes aqui da minha cidade, de Santa Maria, e não tinha clientes de fora, não tinha clientes do Brasil e do mundo. E agora a gente atende negócios que estão fora do Brasil, até a gente atende negócios pelo Brasil inteiro. Isso é fantástico, sabe? A mixagem, a mesclagem de culturas, a mistura, a diversidade, as possibilidades que se abrem. E até mesmo no faturamento, na monetização. Então, assim, criar conteúdo realmente abre muitas portas e atrai os melhores clientes maravilhosos que estão muito alinhados com o teu negócio. Então, vale a pena criar, apesar de ser muito desafiador no começo. Vai ficando mais fácil conforme o tempo passa, principalmente se tu estiver bem amparada ou bem amparado por métodos que sejam responsáveis com a criação de conteúdo mesmo, com o seu aprendizado e com a sua prática. E, claro, eu vou fazer o jabá do meu método, não poderia deixar de falar, porque ao longo desses 6 anos eu fui desenvolvendo uma forma de fazer conteúdo que respeitasse esses meus valores, que respeitasse o meu tempo com a minha família, o meu tempo da minha vida pessoal. Eu tenho 2 filhos, então, eu já falei isso, mas é que é um fato importante. Enfim, eu fui desenvolvendo esse método que respeitasse essas coisas que são fundamentais para mim, negociáveis. E realmente eu consegui, assim, hoje a gente já tem mais de 200 pessoas aplicando o método pelo mundo inteiro. E isso é muito legal, né? Clientes, alunos da direção que usam esse método. E agora ele foi renovado, ele foi atualizado e provavelmente ele vai sofrer muitas atualizações no futuro também, porque a criação de conteúdo vai mudando conforme a sociedade vai mudando. E isso faz parte, é um caminho natural. Nesse método, eu detalho as 6 etapas da criação de conteúdo de um jeito muito simples, que você pode aplicar na tua marca e criar uma relação respeitosa, confiável e consistente com as pessoas que te acompanham, gerando relevância social ao invés de autoridade vertical e, por consequência, vendendo bem também.
Então ele traz a parte teórica, mas ele também traz toda essa abordagem de criar com mais intenção conteúdos que são cheios de vida e não cheios de ansiedade, são cheios de interação real, de engajamento real, de conexão, de vontade de criação de uma internet inspiradora, uma internet saudável, uma internet plural e não de uma internet que nos adoece. Então é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu já falei, para você conhecer o conteúdo intencional. Se você chegou até aqui, certeza que você vai gostar mesmo. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Deixa o seu like. E se você gostou desse vídeo, se esses conselhos foram legais para você nesse momento, se eles se encaixaram no que você está buscando, no que você está precisando, me conta aqui embaixo, porque, enfim, são os melhores conselhos que eu poderia dar depois de 6 anos criando muito conteúdo na internet. E é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Obrigada por chegar até aqui e um beijo!